de novo. Pessoal, meu nome é Fabiana, eu sou do AdSense. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os regulamentos do AdSense. Essa é a Laura, e esse daqui é o nosso top contributor, que a gente chama de melhor colaborador. A gente tem umas pessoas colaborando com a gente hoje, para conversar um pouquinho com vocês. Laura, eu vou pedir para você projetar a nossa Sim. apresentação hoje, sobre o que a gente vai conversar. Só um minutinho que eu já vou colocar. Claro que os regulamentos que a gente vai conversar aqui hoje são basicamente sobre o AdSense, eles não são aplicáveis para outros produtos de Google, né? A gente vai falar aqui sobre AdSense. E a intenção é tirar dúvidas de vocês mesmo. A Laura, nossa especialista de regulamentos, trabalha lá em Dublin, vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, e o Rafa, que é o nosso gerente geral, vai entrar daqui a pouquinho também para conversar com a gente. Laura, se você quiser já ir abrindo alguma introdução da parte de vocês. Sim. Eu vou começar logo, porque o Rafa, pelo jeito, está tendo algum problema aqui para se conectar. Tá bom. Eu vou fazer a parte dele, já que não incomodo muito jeito, né, gente? Só um segundinho, pronto. Não sei se vocês estão vendo. Dá para ver direitinho a apresentação? Vocês conseguem ver? Tá. Só um minutinho. Eu quero ver como é que eu faço para ficar no tamanho decente aqui, para poder ver vocês e falar ao mesmo tempo. Pronto, aqui agora a gente está mais fácil. Bom, gente, o que a gente vai conversar hoje são regulamentos do AdSense. Eu imagino que a maioria do pessoal que está assistindo é editor e tem alguma familiaridade ou talvez esteja interessado em começar. E uma das coisas mais importantes é você saber quais são os regulamentos que você precisa seguir quando você faz parte do programa. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é que, assim, essa apresentação e esses regulamentos todos são só para AdSense, não vale para nenhum outro produto do Google, ok? E também, por razões legais, a gente não pode discutir nenhum caso específico. Então, não pergunta, o meu site está assim, o meu site está assado, pode, não pode, porque a gente não pode comentar essas coisas. E, por fim, a gente está sempre aberto para ideias e comentários. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, o fórum está aberto. Tem muitos, sabe, os principais contribuidores estão sempre lá, tem também empregados do Google, a gente está sempre ouvindo e a gente sempre quer saber como a gente pode melhorar. Ok, agora deixa eu contar para vocês um pouco sobre qual é a nossa missão. A gente tem a intenção de manter a rede de conteúdo e a rede de pesquisa sempre seguras e relevantes, não só para os editores, mas também para os usuários e para os anunciantes. E eu vou falar um pouquinho mais para frente o porquê que é importante que todo mundo esteja feliz com o AdSense, não só o editor ou só o usuário. Olha, aqui é o que a gente vai conversar hoje. Primeiro a gente vai falar sobre o porquê que é importante seguir as regras que o AdSense propõe, quais são as suas responsabilidades enquanto editor. Depois a gente vai falar mais a fundo de alguns regulamentos que são especificamente interessantes para quem está no Brasil, para quem está em Portugal. Que são coisas que aparecem muito para a gente no fórum, coisas que perguntam sempre. Que uma delas é conteúdo para público adulto, que eu acho que todo mundo sabe que acontece, tem perguntas suficientes sobre isso, e questão de direito autoral. E depois também a gente vai falar um pouquinho sobre implementação. Depois a gente vai explicar como é que você faz uma notificação, o que você faz quando você recebe uma notificação do AdSense ou quando a sua conta suspensa, e como isso acontece. A gente vai falar sobre como você pode agir para corrigir um problema que a gente indicar numa notificação. Depois, como é que você entra em contato com o AdSense. E, por fim, a gente vai responder algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal que está assistindo o evento, que foram feitas bem antes, estão numa página. Fabi, se você puder passar para o pessoal que está assistindo no YouTube, no Plus, o link para a página de perguntas, só para eles terem uma ideia do que foi perguntado. A gente escolheu as mais populares e as mais relevantes. Vou passar aqui. Ok, então vamos falar então por que é importante seguir os regulamentos do AdSense. O AdSense é um programa que permite você monetizar o seu trabalho, que é, você tem um site, o seu site tem conteúdo, você quer ganhar dinheiro com isso, você quer viver disso. Só que isso só é possível se a gente tiver um ecossistema saudável. É que nem uma floresta. Você não pode ter uma floresta que as plantas estão bem, mas o ar não está bom e a água está suja.
tudo tem que funcionar para que todos os elementos possam se complementar. Então, para os editores, vocês querem ter uma rede de anúncios que tenha anúncios de alta qualidade, com anunciantes que trazem um retorno legal, e os anunciantes, em troca, querem estar numa rede que é apropriada para todos os públicos. Eles querem sites familiares, sites que tenham um conteúdo relevante para mostrar junto com a mensagem deles. E os usuários, eles querem ter uma experiência positiva no site de vocês. Eles querem entrar no site, conseguir navegar legal, querem ver conteúdo interessante e vocês, obviamente, também querem que eles fiquem o máximo de tempo possível, né? E essa que é a ideia. As regras, elas existem exatamente para conseguir manter esse equilíbrio. Então, o que a gente espera de vocês enquanto editores do AdSense? A gente espera que vocês leiam, entendam e aprendam os regulamentos. São muitas coisas e, assim, com o tempo você aprende tudo e você se familiariza. A gente espera que também você monitore o seu site e a implementação dos anúncios, porque acontece muita coisa. O site geralmente é um produto muito dinâmico. Você tem conteúdo sendo atualizado todos os dias, a cada minuto. Você tem fóruns dentro do site, você tem comentários. E mesmo que seja um comentário que é colocado por uma terceira pessoa, um usuário do seu site, é sua responsabilidade, porque está dentro do seu site, é seu conteúdo. A gente é responsável pelos nossos usuários, como o Google. Se você pensar num fórum, a gente cuida do fórum porque é uma ferramenta nossa. Se você tem um fórum, é uma ferramenta sua, então é importante que você esteja atento ao que está acontecendo lá dentro. E por fim, a gente espera que vocês sempre ajam rapidamente quando receberem alguma notificação. A gente não manda notificação à toa, a gente espera que vocês leiam com cuidado e entendam o que aconteceu, e se não entenderem, sempre tem a central de ajuda ou o fórum para ajudar. Então vamos falar agora um pouquinho mais sobre os regulamentos. E o Hugo me fala, eu tô aqui com o Hugo, que trabalha no fórum, e eu tô falando para ele, se você achar que eu estou indo rápido demais, você avisa. Ou se alguém achar que está rápido demais, também me avisa, por favor. Então, agora a gente vai falar sobre onde você não pode exibir os anúncios, que é sempre uma coisa que aparece. Você pensar assim, o que você gostaria que uma pessoa da sua família, digamos sua mãe ou seu filho, visse na internet? Você não, sabe, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, conteúdo adulto, a gente não aceita material protegido por direito autoral, não aceita coisas relacionadas à violência, conteúdos sensíveis, como quando tem um acidente, ou quando tem uma questão, como aconteceu, por exemplo, com um tiroteio que teve no teatro, no filme do Batman, nos Estados Unidos. É um tema sensível, a gente não espera que apareçam anúncios nesse tipo de coisa, porque não é uma boa associação para o anunciante. E, enfim, sites que promovem hacking, que promovem cracking, que trabalham com jogos de azar e cassinos também não, venda de tabaco, álcool e outros produtos como armas, programas que falam sobre clicar em anúncio ou que te pagam para você ler e-mails ou visitar sites e qualquer outro conteúdo que seja considerado ilegal. E com relação à implementação, a gente não aceita que incentive o usuário a clicar, que faça uma implementação incorreta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, modificar a maneira como o anúncio funciona, exagerar no número de anúncios, colocar anúncios em pop-ups, colocar sites de terceiro num frame e anúncios em aplicativos, software e e-mails. Tudo isso são coisas que não podem. A partir daí, o resto a gente precisa ver dentro da política como é que se encaixa. Então, vamos falar um pouco sobre conteúdo adulto. Não vou passar muito a fundo com isso, porque eu acho que a maioria das pessoas consegue entender que o AdSense é uma rede familiar, é uma rede adequada para todas as idades, e que o conteúdo adulto tem limitações e a gente não pode aceitar. E tem nenhuma hipótese, pornografia infantil e pedofilia, que eu acho que está claro para todo mundo, é crime. E nudez, pornografia, conteúdo sexualmente gratificante, que é você pensar, por exemplo, uma nudez que está estrategicamente coberta, tem um paninho cobrindo certas partes. Não é aceitável. Fetichismo, brinquedos sexuais, serviço de escorte, noivas por correspondência, conteúdo em texto. E isso é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe.
foto, eu acho que fica muito óbvio que a foto é conteúdo adulto, com nudez e sexo, mas o que não muita gente sabe é que quando você tem esse tipo de conteúdo por escrito, como histórias eróticas e esse tipo de coisa, também não é aceito pelo AdSense. A gente também não aceita, que é uma coisa que surgiu bastante nas perguntas, que é sites de aconselhamento sexual. Porque por mais que assim, a gente entende que às vezes tem um cunho mais de comportamento, mas é uma decisão para evitar possíveis problemas. Mas a gente não aceita, obviamente, conteúdo adulto com uma linguagem que não é apropriada para menores, resultados de buscas que não são apropriados para menores, se você linkar para conteúdo adulto também é um problema para a gente, e você precisa estar atento para isso, porque se um usuário no seu fórum, por exemplo, coloca um link, você precisa estar atento e pode precisar remover. E também, por fim, jogos com temática adulta, que não são aceitos pelo AdSense. Agora, tem conteúdo adulto que é permitido sim. São 2 exemplos aqui que a gente tem, que se você tem nudez em contexto médico ou artístico. Quando você tem, falando sobre, por exemplo, câncer de mama ou algum tema que é relacionado à sexualidade, mas não necessariamente numa maneira erótica. E também a mesma coisa acontece com um site de namoro. Um site de namoro pode ter AdSense desde que ele seja apropriado para todas as idades e não voltado ao público que está procurando sexo especificamente. Agora, essa parte que eu acho que é uma das que mais interessa para todo mundo e que a gente vê muita pergunta é: o que é a questão do material protegido por direito de autor? Tem muitas concepções incorretas sobre o que é protegido e o que não é protegido, e isso vai depender de lei, vai depender de quem é o dono e se você tem permissão. Então, como via de regra, a gente só permite AdSense em páginas que você tem direito a explorar comercialmente, que você conhece o dono ou você produziu e você sabe e tem como comprovar que tem direito a explorar aquele conteúdo comercialmente, porque colocar anúncio é explorar comercialmente um material. Não tem como dizer, se você fala que eu só coloquei anúncio porque eu estou querendo manter o site, eu não estou vendendo nada. Não importa, você está ganhando dinheiro com isso. E isso a gente não permite se você não for o dono ou o representante do direito autoral. Então, isso vale para filme seriado, vale para música em MP3, para ringtone, para livros online digitais e para programas de computador. E isso também vale se você tiver um link para esse tipo de material. Então, se a gente encontrar no seu site o link, você vai receber uma notificação. Então, é melhor ficar atento com essas coisas. E o que a gente faz? Porque a gente recebe também muito, a gente trabalha com o outro lado, que é a pessoa que é dona do direito autoral, ela vem pra gente e fala: olha, esse site tá dando um link para baixar o meu livro, ou tá permitindo streaming do meu programa de televisão. E o Google trabalha com eles para poder avisar a pessoa e falar: olha, essa pessoa disse que ela é dona desse material e que você não tem direito a usar, e aí fazer o contrário também, que é avisar vocês que tem um problema no site, para poder fazer o círculo completo, tanto vocês que têm sites e que podem estar infringindo, não necessariamente, obviamente, e as pessoas que têm essas questões de falar: eu sou dona de um material e está sendo usado incorretamente. A gente trabalha com os 2 lados para que todo mundo possa ter uma voz, porque às vezes acontece, uma pessoa te diz: olha, você não tem direito a usar, mas você tem direito, e você tem uma chance de poder falar para ela: ok, você disse que eu não tenho direito, mas eu tenho como comprovar, e a gente começa uma conversa entre os 2 lados dessa questão. Próximo. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a implementação do anúncio. Primeiro não pode pedir para os usuários clicarem. Se você coloca, que nem a gente tem esse exemplo aqui, o gatinho está pedindo, clica no anúncio. Não pode, porque a ideia o usuário vai sempre clicar no anúncio quando ele tiver interesse. Então, qualquer coisa que você faça para chamar uma atenção desnecessária para um anúncio é uma quebra do regulamento do AdSense. Então, assim, não importa que a frase seja, pode ser: apoie esse site, clique nos anúncios, visite nossos patrocinadores, nada disso é permitido. A pessoa tem que querer clicar, isso é essencial. A pessoa vai querer clicar porque o anúncio é bom, e a nossa ideia a gente está sempre melhorando os nossos sistemas para poder oferecer anúncios extremamente relevantes para que
fazer esse tipo de coisa seja completamente desnecessário. As pessoas vão clicar porque elas querem, não porque você está pedindo. Outra coisa que não pode, etiquetas enganosas. Não sei, assim, a gente notifica as pessoas que têm esse problema, porque você tem um bloco de anúncios e você coloca logo acima um texto dizendo: ah, essas são as ofertas especiais, esses são meus sites favoritos. Não permitido. E eu sei que eu tô falando muito não aqui, gente, mas é que eu quero deixar claro para vocês quais são as coisas que não são permitidas, porque estamos falando de regulamento. E você não pode simplesmente fingir que uma coisa é outra. O anúncio é um anúncio, ele é uma comercialização de uma parte do seu site, não pode parecer que ele é parte do seu conteúdo, porque isso vai levar a cliques inválidos e ninguém quer ter clique inválido, né? Então, se você tiver vontade de escrever que um anúncio é uma oferta exclusiva do seu site, não faça. Vamos ver o que mais. Agora a gente... Então, anúncios que parecem conteúdo. Essa é uma outra categoria que as pessoas conseguem ser muito criativas. Não sei se dá para ver bem o exemplo que está aparecendo aqui, mas, assim, aqui você pode ver do lado direito, tem vários tópicos que são do site, e no meio deles tem um anúncio escondidinho, parecendo que ele é um conteúdo. Leva a pessoa a clicar, achando que ela está ainda no seu site e ela vai embora. Sabe, é um tipo de clique que, se tiver um comportamento regular, vai acabar sendo inválido e você não ganhou nada com isso e perdeu tempo fazendo uma implementação que vai ter que ser removida. Então, o melhor é você se manter dentro do que a gente espera, que é ter anúncios que são diferenciados, mas são complementares ao design do seu site. Então, assim, a gente não pode, a gente pede que não modifique o anúncio, não modifique os links, não coloque imagens ao lado do anúncio, como você pode ver aqui. Esse é um exemplo perfeito de o que não fazer. Não usar os anúncios, os links, geralmente as unidades de link, não usar eles como se fosse uma barra de navegação, porque você tem a opção de colocar as unidades de link e elas são separadinhas, são só uma palavra. Eu já vi gente fazendo isso e é contra o regulamento. E também a gente não permite que anúncios sejam colocados dentro de janelas com vídeos e jogos. Simplesmente é uma parte do produto que a gente não oferece o AdSense para esse tipo de conteúdo especificamente. E por fim, a última é a modificação de comportamento. Você fazer o anúncio flutuar, o anúncio aparecer numa nova janela ou numa aba do navegador, aparecer num pop-up, de novo num jogo ou num vídeo, ou colocar excesso de anúncio. Nada disso é permitido. Mas agora, se alguém tiver pergunta, vai colocando no chat, vai colocando no YouTube, e a Fabi pode dar uma olhadinha e depois passar para mim o que não ficou claro e eu posso falar de novo. Laura, então, agora... Laura, só um minutinho. Oi, diga. Quem está participando aqui com a gente, por favor, muta os computadores para a gente, senão fica todo mundo ouvindo. Só enquanto a Laura está falando. Quando a gente abrir para as perguntas, a gente libera os microfones de novo. Obrigada, gente. Valeu, Fabi. Então, vamos falar agora sobre como é que você se comunica com o AdSense em questões de regulamento. Então, assim, a gente tem dois tipos de notificações. Tem ações que são relacionadas ao seu site e tem as ações que são relacionadas à sua conta inteira. As ações que são relacionadas ao site, a gente tem advertências e a gente tem a desativação de anúncios. A advertência é mais leve, assim, você tem um problema, a gente te informa. Se acontecer repetidamente, pode levar à desativação dos anúncios. E as ações da conta são similares. Então, a gente começa com uma advertência, que também pode estar seguida de desativação, dependendo da gravidade, e se for repetido, é cancelamento da conta. E tem coisas que não dá para apelar, porque se a gente tem uma pessoa que está repetidamente colocando anúncios em conteúdo que tem, para o qual ela não tem direito a explorar, com o direito autoral dos outros. E, assim, acontece com 5 sites da sua conta, e você ou ignora, ou você acha, depois eu respondo, ou então você não resolve o problema, pode levar ao cancelamento da conta. Então, aqui tem um exemplo. Esse é um dos...
Então, esse é um exemplo de um e-mail que o AdSense manda para os editores. No caso, esse aqui está explicando, vocês vão ver, o e-mail foi mudado bastante recentemente, e agora ele deixa bem claro, logo no começo, todas as informações que você precisa para poder resolver seu problema, que é o ID do problema, para você poder se comunicar com a gente no futuro, se você precisar, qual foi o website, uma página de exemplo onde ocorreu a violação, e qual é a ação necessária, qual é o status da sua conta, que é bem importante, e qual foi o problema específico. No caso aqui, adulto, texto explícito. Então, uma coisa que é muito importante ressaltar dos e-mails de advertência, que é a página de exemplo. Ela é um exemplo. Pode ser que tenha outras páginas com o mesmo problema no seu site, e a gente espera que quando você recebe um e-mail como esse, você procure no seu site para analisar onde mais pode estar tendo esse problema. A gente te dá uma página, mas não quer dizer que seja a única. E a gente só vai confirmar que está tudo ok se todas as instâncias que você encontrar forem resolvidas. Então, se você achar uma, dá uma procurada, faça um filtro no seu conteúdo para ver se você não acha outras. E essa aqui é um exemplo de e-mail falando sobre bloqueio dos anúncios, que tem as mesmas informações, mas ele fala, seus anúncios estão bloqueados, não é simplesmente uma advertência. Você não vai poder monetizar enquanto você não resolver esses problemas. Então, assim, só recapitulando, o que você pode fazer quando receber uma notificação do AdSense? Primeiro leia com atenção, porque o e-mail tem muita informação relevante. Às vezes eu sei que tem gente que pega, dá uma passada de olho e fala, eu vou resolver porque eu acho que eu já entendi, mas às vezes fica pela metade ou não viu exatamente qual é a página ou qual era o problema. Lê com calma, porque vale a pena. A gente tenta fazer os nossos e-mails o mais claro possíveis para que todo mundo possa ler e absorver o conteúdo sem precisar se estressar. E depois que você entendeu o que aconteceu, resolve o problema o mais rápido possível. A gente não, como eu falei no começo, a gente não manda notificação à toa. A gente tem uma equipe de revisores, a gente tem revisões automáticas e manuais que acontecem simultaneamente para que a gente possa fazer a coisa mais específica e justa. A gente não quer e não manda e-mail à toa. A gente manda quando tem alguma coisa importante acontecendo. E, por fim, você sempre pode consultar a central de ajuda se você ficar em dúvida sobre o que você precisa fazer ou sobre exatamente o que é aquele problema. A gente sempre coloca links para a central de ajuda dos e-mails, então não vai ser por falta de informação. Tá? Então, dito isso, se você, depois que você recebeu a notificação, analisou o problema, analisou a central de ajuda e você ainda tem alguma dúvida, a gente tem um caminho para o contato que é o seguinte: você vai na central, você clica em solução de problemas, aí você procura denúncia ou apelação de infração, aí você vai responder uma série de perguntas e ele vai definir se você, ele vai te mostrar opções de resposta, ele vai te mostrar artigos da central de ajuda que podem facilitar você entender o problema. E, por fim, se for necessário, ele te dá a opção de mandar um formulário para a gente e que a gente vai analisar a sua questão e te responder em 72 horas. Aqui a gente tem alguns recursos, aí acho que a Fabi, ou se ela puder colocar alguns desses links no chat para o pessoal poder clicar, porque eu acho que daqui da apresentação não dá. Mas basicamente avisar que a gente está atualizando a página do Google Plus automaticamente aqui, enquanto a gente está conversando com você, com essas informações. Perfeito. Tá bom? Beleza, eu não estou vendo. Obrigada, Fabi. Só para avisar todo mundo, não sei se todo mundo está vendo também. Legal. Ainda bem. Então, enfim, assim, você tem muitos recursos para você poder entender sobre políticas e também sobre os outros aspectos do AdSense, né? Sobre pagamento, sobre implementação, sobre como começar. A central de ajuda é tipo a enciclopédia do AdSense, é onde você encontra todas as informações e se por acaso você não encontra, tem a enciclopédia irmã, que é o fórum de ajuda, onde os principais contribuidores estão lá e eles fazem um trabalho fantástico. Então, eles são pessoas especializadíssimas em AdSense, entendem pra caramba, não só de regulamento, mas do programa como um todo, de otimização, e todo tipo de ajuda que você precisar, lá é o lugar. Fora isso, você tem 2 blogs do AdSense para consultar. Quem souber ler inglês, tem o blog em inglês, e quem souber português tem um conteúdo mais especializado, que é o do AdSense em português. A gente traz muita coisa do blog em inglês, que é o principal, mas também tem muitas coisas específicas. E, por fim, tem uma coisa que eu acho que não todo mundo sabe: quando você tem um anúncio do AdSense, todos eles
tem esse símbolo do Add Choices, que é como se fosse um triângulo com um i no meio, em que você clicando ali, ele vai te explicar o que é o Add Choices, que é um programa que permite você decidir sobre as opções de privacidade e entender quem é que está exibindo aquele anúncio, explica todo o ecossistema de publicidade online, do qual o Google faz parte. É bem interessante para quem não conhece ainda, e para o usuário é importante ele saber quais são as opções que ele tem com relação à publicidade que ele vê por aí. E aqui, agora a gente vai só recapitular, porque a gente tem que passar para as perguntas logo, acho que a gente está se alongando bastante já. Desculpa, gente. Primeiro, vamos a gente lembrar que quando tem uma restrição, ela vale para todas as páginas, todos os sites que mostram anúncios do AdSense. Não é o seu, não é o do seu vizinho só, é todo mundo. A gente não tem favoritos. A gente coloca um regulamento, como eu falei, com a intenção de fazer com que anunciante, usuário e editor estejam satisfeitos com o resultado, e isso vale para qualquer site. Não tem essa de, mas eu vi alguém fazendo. Se você vê alguém fazendo uma coisa que é contra o regulamento, eventualmente a gente vai achar, e eventualmente essa pessoa não vai estar fazendo mais. Então, não adianta falar, mas por que o outro pode? Não funciona assim. A gente está tentando sempre estar atento a essas coisas, a gente recebe denúncias bastante também. Não faz sentido você falar, eu quero copiar alguém que está fazendo uma coisa errada. E, segundo, não clique nos seus anúncios, não peça para os outros clicarem também. Escolha com cuidado o espaço onde você quer colocar os anúncios, para evitar os problemas de implementação que a gente falou antes. Então, evite colocar o seu anúncio de uma maneira que possa parecer enganosa para o usuário, que possa fazer ele crer que aquilo é conteúdo, porque não é. Promoção do site é a mesma coisa. Então, assim, seja consciente na maneira como você promove. A gente sabe que todo mundo está no Twitter, está em outras redes, está sempre querendo trazer mais usuários para o seu site, mas lembra uma coisa, mesmo que seja em outra rede, não peça para clicarem, não peça para as pessoas interagirem com os anúncios. Mesmo que a gente considere isso uma violação, mesmo que você não faça isso diretamente no seu site. Se a gente tiver consciência do que está acontecendo, você também vai receber uma advertência. Não altera, não modifique o código do AdSense, contra o regulamento, não coloque o anúncio em pop-ups, não coloque o anúncio em softwares. Sempre, isso é muito importante, assim, isso acontece muito e acho que é o futuro, porque o conteúdo gerado pelos usuários é o que está acontecendo agora, com rede social, com fóruns e outros tipos de coisa. Você tem que ter controle sobre o conteúdo que seus usuários estão criando. Você pode perfeitamente não ter moderação, mas você precisa ter análise, você precisa estar revisando o tempo todo para evitar que você seja penalizado por uma coisa que você pessoalmente não fez. Mas como o site é seu, é sua responsabilidade. E por fim, sempre agir rápido quando o AdSense precisar contatar você, porque a gente tem necessidade de falar alguma coisa, é porque é alguma coisa séria. E a gente espera que você tome as providências e esteja familiarizado com os nossos regulamentos. E acabou. Agora a gente vai passar para as perguntas e respostas. Bom, eu escolhi aqui algumas, e eu escolhi algumas perguntas. A gente teve muitas perguntas repetidas, e a gente também teve muitas perguntas que não eram sobre política, sobre regulamentos do AdSense. Então, só para vocês saberem, essa foi a base da escolha, o que era mais popular e que era relevante para o tema que a gente está tratando hoje, tá? Então, primeira assim, o que você pode fazer quando você detecta atividade no log do seu site? Então, você está lá gerenciando o seu site e você vê, nossa, tem muitos cliques vindos de um determinado IP, isso é estranho, isso não costuma acontecer no meu site. E você fica preocupado, será que eu vou ser penalizado por cliques inválidos? Se você está preocupado com isso, você pode falar com a gente. A gente tem tecnologias que estão tratando dessas coisas, a gente espera poder fazer isso sem que você precise pensar no assunto, do nosso lado diretamente. Mas se você perceber alguma atividade e você preferir falar com a gente, é simples. A Fabi, você pode colocar o link do formulário, né, para o pessoal. Eu separei aqui, não sei se você tem, Fabi. Eu tenho sim, eu vou colocar aqui. Tá, beleza. Tá, então, a gente tem um formulário em que você pode reportar esse tipo de atividade inválida. E aí a gente vai te pedir para dizer quais foram as datas, quais foram as coisas que você viu, e também
enfim, dados técnicos para a gente poder fazer uma análise e descobrir se realmente tem algum problema ou não, e a gente vai te retornar uma resposta. Vamos ver aqui. A próxima pergunta é sobre implementação. Então, a pessoa um banner flutuante é uma coisa que pode ou uma coisa que não pode? Tem diferença entre implementação em HTML, usar posicionamento fixo ou fazer em pop-up? Bom, isso é o seguinte, flutuante, não pode. É uma coisa que, assim, você não pode alterar o código do anúncio, você não pode alterar a implementação. Então, mesmo que seja um protocolo, ou seja outro protocolo, ou seja, não importa como você queira implementar, fazer esse tipo de coisa fere aquela regra que eu falei sobre alterar o código do anúncio. Então, não é permitido. Porque você tem que pensar assim, se você faz um anúncio flutuante, ele pode interferir com o conteúdo do seu site, por exemplo. E a ideia é oferecer para o seu usuário uma interação interessante, uma experiência legal enquanto ele estiver com você. Então, você quer evitar um anúncio que fica passando para cima e para baixo, irrita, a pessoa vai querer fechar, vai procurar aqueles xizinhos, e aí vai acabar gerando um clique inválido. Tem muitos problemas que podem acontecer quando você trata com isso. Vamos ver a próxima pergunta. Aqui. Ok, como é que a gente trabalha com artigos que têm palavras relacionadas a categorias adultas, mas que não necessariamente são adultos? E se é possível exibir anúncios nessas páginas? Bom, a resposta para isso é que, assim, a realidade é que todo site sempre vai ter uma porcentagem de páginas que não vão poder ser monetizadas, por uma razão ou por outra. Se você pensar, por exemplo, num portal que tem notícias, que tem, enfim, tem sites com jogos e coisas, sempre vai ter uma porcentagem que não é monetizável, como, por exemplo, as páginas do sistema de e-mail de um portal, porque são protegidas por senha e a gente não vai colocar anúncios lá, esse tipo de coisa. Então, assim, tem que pensar que às vezes, infelizmente, vai acontecer. Não é o ideal, a gente trata de melhorar nosso sistema de maneira que a gente possa perceber qual é o tema da página e mostrar o anúncio quando é apropriado e quando não é, mas não sempre a gente vai fazer isso à perfeição, e a gente só espera que vocês compreendam que quando tem alguma ligação com conteúdo adulto, infelizmente, não é uma coisa que para o AdSense serve. Você pode procurar outras redes que talvez te ofereçam a opção de monetizar essas páginas. Ok, essa é uma outra pergunta de implementação. Pode colocar anúncio entre o título e conteúdo de post ou artigo? A resposta fácil é, pode. Só que você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro você não pode fazer de uma maneira que faça parecer com que o anúncio é conteúdo. Você tem, por exemplo, você tem o título, você tem um bloco e você tem o conteúdo. Se o conteúdo fica abaixo da dobra, que, para quem não conhece, é quando você precisa fazer scroll da página e para poder ver o conteúdo, a gente considera que isso está enganando o usuário, porque você não está mostrando que existe um conteúdo. Ele pode fazer o usuário acreditar que aquele bloco de anúncios é parte do seu conteúdo, clicar nele e, de novo, gerar cliques inválidos. Então, se você vai fazer isso, tome cuidado para que o anúncio seja diferente o suficiente e esteja implementado de uma maneira que seja óbvio para o usuário, que tem um título e em seguida do anúncio tem o texto. Assim, você pode ficar à vontade para implementar e você não vai ter problema. E acho que essa aqui é a última pergunta, que foi uma que surgiu bastante, que é: existem restrições para utilizar outros programas de monetização em conjunto com o AdSense? Gente, não tem nenhum problema. Você pode usar qualquer programa de monetização que você quiser, contanto que eles não interfiram nos anúncios do AdSense e eles não causem você a quebrar uma dos regulamentos. Porque, por exemplo, se você coloca um anúncio flutuante de outra rede, o anúncio flutuante flutua de uma maneira que ele encobre o anúncio do AdSense. Não é permitido, porque parte da nossa regra é que você não pode colocar o anúncio nem acima nem abaixo de conteúdo. E mesmo que seja um anúncio, se não é parte do AdSense, a gente trata como se fosse conteúdo. Então, tomem cuidado quando vocês forem utilizar outras redes, garantir que elas conseguem conviver em paz. Sabe, tem espaço para você monetizar de várias maneiras diferentes. E basta que você consiga distribuir bem no seu site, para tanto não atrapalhar o usuário, quanto não infringir um regulamento do AdSense. E a outra coisa é que você tem que também ter certeza que os anúncios não se parecem demais com os do AdSense, porque a gente quer ter certeza que o usuário, ele sabe de onde estão vindo cada um dos anúncios.
e para que ele possa, se ele quiser tomar alguma atitude, ele saber com quem ele deve contatar. Tá? E, Fabi, o pessoal que está no Hangout, alguém tem mais alguma pergunta? Porque as minhas acabaram. Agora é com vocês. Oi, pessoal. Agora eu queria ver se algum dos nossos maiores colaboradores que estão aqui, o Manuel, o Pedro, o Elisandro e o Rosemilton, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser perguntar agora, a gente convidou vocês como representantes, vocês que estão mais acostumados a contar e a conversar com o pessoal do fórum. Se vocês tiverem algum comentário que vocês queiram fazer aqui com a gente, queiram perguntar, fiquem à vontade, a hora é agora. E a Laura vai ajudar aí vocês, tá bom? O Manuel, acho que quer falar, ele levantou o dedinho ali. Tá, não sei se tem uma ordem aí. Eu só perguntar em relação a quem teve alguma exclusão de conta ou penalização e foi avisado porque recebeu um aviso de MCA ou porque não entendeu o que é que tinha que fazer, acabou tendo sido suspenso. Se essa pessoa mais tarde poderá voltar e pedir alguma espécie de reconsideração, apesar de já ter perdido todos os prazos. Eu acho que essa é uma pergunta que ela foge um pouco simplesmente da política, ela entra numa área de falar sobre a conta em si. Mas o que eu acho que eu posso dizer é que quando acontece uma coisa, vai depender muito do que aconteceu. Você sempre pode mandar o mesmo formulário que a gente tem para entrar em contato, ele permite você falar com a gente sobre esse tipo de problema. E dependendo do que for, a gente acho que pode vir a reconsiderar. Eu não trabalho com essa área diretamente, eu não me sinto muito confortável para falar. Mas o que eu recomendo é que se você passou por isso, você teve a sua conta suspensa e você quer voltar, você mande esse formulário e fale, aconteceu isso, e eu queria poder voltar a trabalhar com AdSense, se perguntar se é possível. E a gente vai analisar o caso, a gente não pode garantir que vai dizer sim todas as vezes, mas eu acho que vale a pena você perguntar. Seria mais no caso de cópia de conteúdo. A mim não me aconteceu, claro, mas aconteceu com alguém que copiou e no caso do AdSense suspenderam a conta dele, suspenderam o domínio. Acho que esse domínio mesmo mudando de dono, acho que ele não volta, né? Agora, no caso da busca, que não tem nada a ver aqui, ele submeteu uma reconsideração uns 2 meses depois e a busca reconsiderou e repôs os resultados do site dele na busca, apesar de estar tudo copiado. Mas pronto, era só isso. Mas são coisas diferentes, mas eu não posso comentar sobre a busca, mas com AdSense eu acho que o melhor caminho é tentar um formulário e a gente vai analisar o caso e a gente vai dizer sim ou não, dependendo do que tiver acontecido. Laura, eu só queria fazer uma observação aqui, é bem rapidinho. A parte, assim, infelizmente, como a gente convidou a Laura aqui para conversar com vocês, ela fica em Dublin, ela nem fica aqui no Brasil com a gente, né? Eu queria só reforçar tudo que ela já falou, basicamente, é que a melhor é você tentar se ater aos regulamentos, porque realmente, depois que você for punido, é muito mais complicado. Então, você ter uma conta de volta quando você teve um problema é muito mais difícil. Então, assim, eu acho que acima de tudo a gente quer dar um aviso aqui, porque não pode ser feito, entendeu? Porque depois que ocorreu o problema, e é o que eu sempre digo, assim, todas as vezes que a gente faz evento, que a gente conversa, que a gente liga para vocês pelo telefone, é o que eu sempre digo, depois que a gente perde, nós somos parceiros, né? É tão ruim para a gente quanto é ruim para vocês. A gente está dividindo o nosso share da nossa receita aqui. Então, assim, não é interesse nosso que vocês sejam punidos, sabe? É nosso interesse e é por isso que a gente está fazendo esse hangout aqui hoje, para que não aconteça isso. Eu sei que a Central de Ajuda ela tem muita informação, a nossa ideia aqui hoje foi dar uma visão geral, mas, assim, eu queria reforçar o que a Laura está falando. A melhor forma são sempre os formulários, não tem muito como fugir deles, até porque eu aqui do Brasil não tenho como voltar uma conta de vocês, entendeu? E nem a Laura diretamente tem como fazer isso. A gente passa para outras pessoas, o processo é super complicado. Então, assim, é a velha história do é melhor prevenir do que remediar. Então, e é bem difícil você reaver uma conta. Eu não sei, eu concordo com a Laura, é uma situação delicada, eu acho que cada caso é um caso, então elas vão ser analisadas de forma muito diferentes, mas eu diria que, acima de tudo, muitos casos não conseguem reaver a conta, então eu diria para vocês evitarem o problema, acima de tudo. Sim, eu acho assim, como o Fabi falou, sempre é melhor prevenir do que remediar.
sempre, assim, claro, se já aconteceu, mas a ideia é, a gente quer estar em contato e quer estar sempre explicando os regulamentos do AdSense para evitar esse tipo de coisa, sabe? É aquilo, vocês são nossos parceiros, a gente quer ter uma rede grande, a gente quer ter uma rede diversa, a gente não quer ter só, tipo grandes marcas, a gente quer ter sites interessantes e de nicho, com um conteúdo muito específico, porque é isso que faz a internet interessante, e essa é a graça, porque a gente tem anunciantes que se interessam por esses nichos. A gente quer ter todo tipo de coisa. Bom, pessoal, eu não sei se as outras pessoas, realmente a gente abriu para as perguntas, eu vou reforçar aqui de novo o que a Laura falou, a gente separou as perguntas que foram mais votadas na nossa página, infelizmente a gente não tem como responder a todas as dúvidas. Eu queria saber se algum dos nossos maiores colaboradores tem mais alguma pergunta nesse sentido. O Elisandro levantou a mão ali. Então, vou passar, a gente vai aceitar, porque a gente está meio que batendo no tempo aqui, mas eu ainda quero ver o que eles têm para perguntar, então vou passar a palavra aqui para a Elisandro. Oi. No caso, vamos dizer assim, tem muita gente reclamando de problemas com o YouTube. Por exemplo, sites que exibem vídeos com música ou coisas do tipo e estão tendo as contas canceladas. Gostaria de saber qual o vínculo, qual o procedimento nesse caso. Como evitar esse problema? Explica um pouquinho melhor, porque eu não estou familiarizada com esse problema. Tá, vamos dizer assim... O site tem vídeos do YouTube... Exato. Outros, por exemplo. E muitas vezes altera o player, por exemplo, cria um player próprio e muitas vezes o YouTube acha que, não, o YouTube não, o AdSense acredita que seja uma violação de direitos autorais. Entendi. Eu acho que eu prefiro não me pronunciar sobre esse assunto, porque, como eu te falei, eu não tô por dentro do que acontece com o YouTube. É uma coisa mais específica mesmo. Eu acho que assim, a gente pode investigar isso e de repente colocar no fórum a resposta para essa sua pergunta. Eu vou falar aqui com o Gui e com a Fabi para a gente descobrir como é que funciona isso, qual é a relação. Mas assim, se a gente detectar que tem uma violação de direito autoral, a gente vai tomar uma atitude mesmo. Sim, sim. Assim, se esse for um caso em que está acontecendo por razões diversas, é um ótimo feedback para a gente, porque a gente pode analisar se tem algum problema no momento em que é criado o código para colocar o vídeo dentro de um post e que está fazendo com que isso aconteça. É bom feedback, a gente vai dar uma olhada e eu vou pedir para o pessoal, depois que a gente conseguir uma resposta, colocar no fórum. Tá. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu acho que também tem acontecido, Laura, e é só assim, acho que é legal ressaltar, que tem muito caso que eu tenho visto aqui, que eu tenho reencaminhado para as equipes de regulamento, que são várias, muito caso de sites quase sem nenhum conteúdo, só com links de vídeo para o YouTube. O que pra gente é uma coisa ruim, não é uma experiência boa, porque, tipo assim, se a pessoa quiser ver links do YouTube, só links do YouTube, ele vai no YouTube. Então, assim, eu acredito que tem muito caso que está acontecendo assim. Eu não sei até que ponto isso é uma violação, acho que eu concordo com você, a gente coloca isso no site. É só para reforçar aqui a questão de você criar o seu próprio conteúdo, assim. Sim. Porque tudo que você está pegando, que é do YouTube ou de outras pessoas, ou um link de outra pessoa, você não está criando o próprio conteúdo do site. Então, eu sinto que tem muito uma questão nesse sentido, assim. Tem muitos sites que a gente está tendo problema com isso, assim. Mas eu concordo com você, a gente repassa isso para o fórum e eu acho uma boa solução. Coitado, tá do lado da Laura aí, mas ele cuida do fórum junto com você, tá aqui com a gente. E eu acho que ele trabalha no fórum, eu falei pra ele. Ele fala com os nossos maiores colaboradores muito, então eu vou repassar essa questão para ele, assim, e assim que a gente tiver uma resposta, a gente vai fazer essa consulta, a gente passa para vocês também, para vocês passarem para as outras pessoas, que eu acho que esse trabalho que vocês fazem de trabalhar com os nossos outros colaboradores é muito bacana, assim, então... Isso que a gente contou aqui, vocês até aqui hoje. Acho que é uma questão bem legal e a gente vai repassar isso para vocês, tenho certeza disso. E o que a Fabi falou é muito verdade, porque assim, é muito importante você ter um conteúdo que você criou, porque é isso que vai atrair as pessoas. Então, você copiar o conteúdo, como ela falou, um site que só tem vídeo do YouTube, não tem nada de original, sabe? O YouTube tá lá para isso. Então, realmente, é importante vocês darem atenção a criar conteúdo relevante para vocês poderem conseguir uma audiência maior e vocês poderem continuar usando o AdSense. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida que a gente possa... Vamos lá, eu acho que o Pedro tem. E aí eu vou encerrar isso fazendo um comentário. Olá, bom dia a todos. É o seguinte, com relação ao YouTube,
a criação de conteúdo, assim, o cara vai pegar um texto, contar uma história e mostrar o vídeo, incorporar o vídeo naquele conteúdo. Há algum problema de punição com relação a isso? Uma vez que o vídeo foi criado pelo editor, ele fez um outro texto que não daria para colocar no vídeo e incorporou o vídeo no artigo. Há algum problema com relação a isso? Entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Você pode repetir um pouquinho mais? Eu copiei, fiz um vídeo qualquer, e o vídeo não relata tudo que eu quero relatar. E eu crio um texto e coloco esse vídeo, incorporo esse vídeo no meu texto. Eu exibo anúncio normalmente. Há algum problema com relação a isso? Não vejo problema. Você criou o vídeo, você criou o conteúdo seu. Mas ele continua hospedado no YouTube. Não, isso não é um problema. Hospedar vídeo no YouTube ou colocar links para vídeos do YouTube não necessariamente é o problema. O que você precisa garantir é que não seja só isso que tem no seu site. Como você falou, você tem um texto, é um vídeo seu. Hospedar o vídeo no YouTube não é um problema. O problema é quando você só tem vídeos hospedados no YouTube que não são seus. Veja bem. Isso também não ajuda. Mas no caso, se você está criando conteúdo, o YouTube é a plataforma onde você vai hospedar essas coisas. É útil, é para isso que ele serve. Então não é um problema, não. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, queria agradecer a participação dos nossos colaboradores. Muito obrigada por terem participado. Eu queria agradecer muito a Laura e ao Hugo por terem feito a apresentação aqui com a gente. E eu queria dizer que esse vídeo dessa apresentação ele vai ficar disponibilizado tanto no nosso blog, eu vou fazer um post no blog, quanto no nosso canal, vai estar isso disponível no nosso canal do YouTube, a gente vai editar o vídeo e vai para o canal do YouTube, e a gente vai ter isso disponível na nossa página do Google Plus como bem-vindo. Eu queria também dizer que a nossa intenção é colocar isso eventualmente com algum link na central de ajuda, porque eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas, porque a quantidade de informação que a gente tem sobre regulamentos, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu espero que a gente tenha conseguido nesse vídeo colocar um pouquinho todas essas informações compiladas e dar pelo menos uma visão geral para os editores no futuro, os nossos futuros editores ou os que já são nossos parceiros aqui há algum tempo. Então, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo, desejar um bom dia para vocês. Obrigada, gente. Tchau. Espero que tenha sido útil. Obrigada. A gente se vê.